E uma professora foi intimada a ir para a delegacia prestar depoimento, é isso? É isso, Renan. Uma professora de filosofia de um colégio estadual em Salvador foi intimada pela polícia a comparecer numa delegacia para prestar esclarecimento sobre uma queixa apresentada por uma aluna dela. Essa menina abriu um boletim de ocorrência contra a professora, alegando que ela ensinava conteúdo esquerdista na sala de aula. Entre os assuntos abordados por ela na classe e que a aluna não gostou, estariam questões sobre gênero, racismo, assédio, machismo, feminismo e diversidade. Segundo a Associação dos Professores Licenciados do Brasil, a professora passou mal e foi hospitalizada ao receber a intimação para comparecer à Delegacia de Repressão a Crimes contra Crianças e Adolescentes. A direção do colégio onde ela trabalha divulgou uma nota de repúdio, dizendo que a intimação afronta o corpo docente e a gestão da escola. A mãe da menina, por sua vez, disse que a professora foi negligente, que a sua filha estaria sendo hostilizada pelos colegas por sua opinião política e que a professora não teria feito nada em relação a isso. Olha, isso é um absurdo. A questão aí, uma coisa é se a menina sofreu alguma forma de assédio que requereria a intervenção da professora, mas não é isso que está lá. O que está lá é o conteúdo da aula. Isso é no que virou o tal de escola sem partido. Virou uma escola sem partido, mas com delegacia de polícia. Isso é um absurdo, uma violência, uma estupidez. Aliás, precisa ver também, a atitude da polícia precisa ser pensada. Porque não é todo mundo que chega lá para... Você não é obrigado a registrar uma queixa sobre qualquer coisa. Ah, não, qualquer coisa que apresente ali... Há coisas que são crimes... evidentes, há coisas que mesmo não sendo crimes podem requerer alguma intervenção da polícia e há finalmente nada. Escuta, quem chegar à delegacia e diz, olha, eu tenho um vizinho que discorda de mim, eu vim aqui prestar queixa, é isso? O delegado fala, vai para casa, né? Isso não requer abertura de nenhum procedimento. Tipo de patrulha asquerosa, vagabunda, michuruca. Agora, é engraçado que essas mesmas pessoas são aquelas que, em nome da liberdade de expressão, né, acham que podem dizer qualquer coisa. Não é isso? Não, atacar judeu eu posso, eu só não posso propor ações concretas contra ele. Segundo esses canalhas. Criticar negro, porque é negro eu posso, eu só não posso propor ações concretas. Como se isso por si não pudesse induzir uma ação concreta de extremistas. Agora, essas mesmas pessoas que acham que podem falar qualquer coisa, no terreno da discriminação, são aquelas que querem patrulhar as aulas, patrulhar os debates. Como se a sala de aula não fosse um lugar de confronto de ideias. Insista-se. Do que é que se trata aqui? A menina foi alvo de um assédio, de ameaças violentas, de não sei o quê, e a professora nada fez, e isso é uma coisa? Ou é o conteúdo esquerdista da aula dela que está incomodando? Eu trato, aliás, um assunto correlato na minha coluna da Folha hoje. Porque hoje está cheio de gente falando, não aguento mais a patrulha desses gays, não aguento mais a patrulha das mulheres, não aguento mais a patrulha dos negros. E eu não aguento mais aqueles que dizem que não aguentam mais essas patrulhas. Porque o que vocês querem é licença para discriminar quem já é discriminado. É disso que se trata. Alta nos casamentos gays, vai. Dados da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais indicam que o número de casamentos gays deve bater recorde nesse ano. A estimativa é que mais de 10 mil casamentos homoafetivos ocorram em 2021. Já foram até outubro 8.607 uniões. O recorde atual é de 2018, com 9.520. Naquele ano, houve uma corrida dos casais gays aos cartórios com medo da eleição do presidente Bolsonaro. A união estável de casais homoafetivos no Brasil completa em 2021 10 anos. Em 2011, um julgamento no Supremo decidiu a favor de um casal e em 2013 o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução que ampliou a decisão para todo o país e exigiu que os cartórios realizassem os casamentos. Porque a união estável não era exatamente o casamento. Alguns cartórios diziam, não tem casamento. Porque você disse isso é bom? É bom porque os gays existem. Devem ter, obviamente, os mesmos direitos
de não gays, não deve ser esse um critério para ter mais direitos ou menos direitos? E quanto mais eles se casam, mais fica claro que essas pessoas não estão enfrentando limitações em razão da sua condição. É por isso que é bom. Entendeu? E Bolsonaro pode ficar tranquilo que ele não vai virar gay por isso. Conhecendo os meus amigos gays, eu diria até que é uma sorte sua não ser, porque senão só restaria a solidão. Olha aqui, e para quem acha que essa conversa de racismo, oh, meu Deus, estão tentando, não tem racismo? Não, então tá, vai lá, seguimos. Amanhã é celebrado o Dia da Consciência Negra em mais de 1000 cidades brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. 20 de novembro é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, data importante sobretudo para reflexão, porque, como você disse, preconceito existe, racismo existe, desigualdade existe, e não sou eu falando, são números. O levantamento do Instituto Sou da Paz mostra que crianças e adolescentes negras de até 14 anos morrem 3,6 vezes mais por ação de armas de fogo do que as não negras. Entre as crianças negras vítimas de morte violenta nessa faixa etária, 61% foram assassinadas por armas. No caso das crianças brancas, esse número cai para 31%. Não, e aí os idiotas dizem, a bala ela encontra, a bala ela discrimina o preto, fala, é um negro aqui, vou matar. Usei o preto, que é a expressão usada pelo IBGE. Não, a questão não é essa, não, é que os negros estão morando nas áreas mais pobres. E as áreas mais pobres estão sujeitas aos confrontos. É que os negros gostam das áreas pobres? Não, é reflexo do racismo também. Entendem? Poder, data e racismo. Vai lá, poder, data e racismo, rapidamente. O Instituto fez alguns levantamentos em referência ao Dia da Consciência Negra. Perguntou, por exemplo, às pessoas se elas consideram que existe preconceito contra negros no Brasil. 79% disseram que sim, contra 14% que disseram que não. Na sequência, o Instituto questionou essas mesmas pessoas se elas têm algum preconceito contra negros. 53% disseram que não e 39% disseram que sim, admitiram racismo. Vejam só, 39% admitem, e a gente sabe que muita gente diz não ser e na prática acaba sendo, né? É muito comum a gente ouvir não racistas dizendo que não tem racismo nenhum, que a empregada é negra e não tem nenhum problema com ela. Ou então, não sou racista, eu tenho até um amigo negro, né? Demonstrando que não é racista. E assim vai, né? O racismo tem múltiplas formas. Tem até o que eu chamo de racismo de segundo grau, né? Que o cara, porque é negro, ele é obrigado a ter uma determinada pauta, ainda que ele não queira. Tem o racismo internalizado às avessas, acho eu, né? Que é quando a pessoa é negra e faz questão de atacar a militância negra para mostrar que é independente. Não sei se isso lembra alguém. E as cotas raciais? O Poder Data também perguntou às pessoas se elas são a favor de cotas para negros nas universidades públicas. 60% disseram que sim, que são a favor das cotas, 28% são contra e 12% não quiseram ou não souberam opinar. Acho positivo que você tem essa expressiva, esmagadora maioria favorável à cota, porque reconhece a necessidade de haver a reparação. Eu já combati as cotas. Eu estava errado. O que me convenceu que eu estava errado? O resultado da política de cotas. Eu entendia que uma educação que devesse ser boa para todos haveria de igualar as pessoas. Só que de quando eu pensei e formulei essas coisas há muito tempo, a educação para os pobres piorou. Então tem de ser esse mecanismo mesmo, que de resto deu resultado. Tá certo? E eu não tenho nenhum problema de admitir isso. E vocês querem ver como a extrema-direita bolsonarista e os bolsonaros, sim, eles têm uma articulação com a extrema-direita mundial. Vai lá.
Um tribunal do júri dos Estados Unidos decidiu que o jovem que matou 2 pessoas durante um protesto contra o racismo em Kenosha, no estado de Wisconsin, agiu em legítima defesa e, portanto, não é culpado da acusação de assassinato. Kyle Rittenhouse, de 18 anos, matou Joseph Rosenbaum e Anthony Hubbard durante uma das várias manifestações antirracistas na cidade em agosto do ano passado, quando tinha 17 anos. A defesa do acusado dizia que ele atirou em legítima defesa, que ele corria o risco de pegar prisão perpétua caso o júri decidisse que ele agiu com dolo. Aqui no Brasil, a extrema-direita comemorou a decisão do júri. Eduardo Bolsonaro postou imagens nas redes sociais dando parabéns aos jurados. A história do dolo, né, Bobcito? A história do dolo, não dolo, O que eu fico fascinado, às avessas, é o seguinte: eu não conheço os detalhes do processo. Só que o seu Eduardo Bolsonaro está comemorando aqui, a comemoração dele é de natureza ideológica. O que ele comemora aqui é, na verdade, o que ele chama a derrota da esquerda, entende? E chamando as pessoas que morreram de terroristas, né? O Black Lives Matter de terrorismo, que é a pregação da extrema-direita internacional. Esse é o tipo de coisa que eles preconizam e, de algum modo, antecipam e vislumbram também para o Brasil, né? Eu tratei disso aqui hoje, né? Quando nós falamos de racismo. É impressionante.